eles tornam-nos. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos de cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver comigo e for chegar, se for procurar o meia-noite e lhe dizer a mim: empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para lhe dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-vos o que é amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate será abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir ovo, lhe dará escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, o sono do Evangelho
Será que não? Então a gente passa. Não sei se outro dia estava vindo do centro da cidade, pelo monte, a linha verde, e estava olhando para todos os lados de mim. Eu acho que foi uma das únicas pessoas que não estava no telefone. Todo mundo está no telefone. Ou conversando com alguém, ou fazendo uma assistência, text message, uma coisa assim, todo mundo está falando. Mas depois que diz que não tem tempo para falar com Deus, que não tem tempo para escutar a Deus, então está tudo errado. Será que não? Sim? Não? Então, gente, se Deus está no meio de nós, então nós temos que criar uma intimidade com o nosso Deus. Pois o nosso Deus é tão bom. Tão bom, está no meio de nós. Está dentro de nós. Pela graça do batismo, nós oramos, nós temos a presença de Deus. A não ser que nós expulsamos a presença de Deus em nossa vida, conscientemente, por pecados graves, ou porque, por indiferença, nós não ligamos com Deus. Mas o que vocês acham, meus irmãos e minhas irmãs? Duas pessoas comprometidas no amor, com perdão. Estão conversando com o outro. Estranhamos, não? Não. Todo mundo está dormindo. Acho que sim, não. Estranhamos, não é? Duas pessoas que se comprometeram e se amaram por toda a vida e não conversam. Não está errado, não. Eu me lembro da licença da minha irmã, que Deus esteja com Deus. Eu me lembro quando ela estava namorando. Ela estava no telefone constantemente, conversando com seu namorado. E meu pai sempre brincava com ela, dizendo: não tem mais nada a fazer, não falar com seu amante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é demais importante que todos nós tenhamos o hábito de conversar com Deus. Nós não precisamos de livro, não precisamos de pertencer a qualquer grupo. É algo íntimo, algo entre nós e Deus. Não sei como que Deus pode ouvir a todos nós, esse é o problema de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter fé em Deus, e se nós cremos que Deus está presente no meio de nós, se Deus está presente em cada um de nós, a não ser que nós, por indiferença, ignorância. Outro dia eu estava na fila para comprar um sanduíche e eu vi alguém que está lá naquela
Mas será que já conversou com Deus? Ah, eu não tenho tempo para isso. Nós todos temos tempo. Até no decorrer do nosso dia, quando nós estamos guiando o carro para o nosso trabalho, em vez de xingar os outros motoristas, como seria bom só pensar em Deus, pedir a bênção de Deus sobre vocês, sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre a saúde, sobre os filhos que estão de férias. Não? Então, pedindo perdão a Deus por não ser melhor, por ter sido rude com alguém, ou por todas as pessoas e famílias que estão sofrendo por causa das mortes do mundo de hoje. Conversando com Deus, né? Nas suas próprias palavras, pedindo a Deus por todas as graças que você está necessitando. Meus irmãos, há uma dificuldade. Quantos de vocês são pais? Têm filhos? Alguém? Não? Mas ninguém são outros, não? Senão eu vou falar sobre isso aqui. Olha, é uma dificuldade aqui numa comunidade imigrante. Nós temos basicamente duas e às vezes três línguas, não é? Vou lhes contar um relato que aconteceu comigo. Eu estava celebrando uma missa e Manuel estava do meu lado. Eu cochichei no ouvido e Manuel não é. Vai na sacristia e vai achar um livro, capa verde e trazer para mim. Manuel, nós acabamos de vir a 3 anos e pegar aquele livro no capa verde e trazer para mim. Manuel, faz favor. Oh, padre, what do you want? What do you want? No fim da missa, eu fui falar com o Manuel. Você não entendeu nenhuma coisa que eu falei durante a missa. Não é verdade? É verdade, não entendi nada. Por que você veio para a missa em português? Porque meus pais vêm e eu venho com meus pais. Dá para entender, papai e mamãe? É um desafio. Eu não tenho a solução. Não tenho problema. Mas é um problema. E como que Joãozinho, Marizinha, posso falar com Deus? Não sabe qual língua, não é? Escola, a língua é inglês. She speaks English or he speaks English all day long in school. Não é verdade? Quando chegar em casa, tem que passar a falar português com a mãe e papai. Não é? Então, é um desafio. Temos que cada jovem tem que viajar. E por isso que muitos jovens não sabem rezar. Eu conflito de língua. Então, eles têm que aprender a falar com Deus ou em português, ou jeitinho brasileiro, ou em inglês. Não é? Tem que aprender. Porque Deus entende todas as línguas. Apenas que o que chama a sua atenção. Porque prestem muitos dos nossos adolescentes que viram em adolescentes. Porque não querem participar da missa com vocês. Essa é verdade. Vocês que são pais sabem que é verdade. Não. Nós temos que achar uma solução, não é? O importante é que todos nós sabemos e todos nós temos esta graça, esta bênção de conversar com Deus. Conversar com Deus. Ao iniciar o dia, ao terminar o dia, agradecer a Deus
Sim. Sim. Eu posso. Não, mas tem que rezar por si, em primeiro lugar. Não é? Entende? Pode rezar por seus filhos, pais, mãe e tudo mais, não é? Mas você tem que criar o hábito de você vai contar com o íntimo com seu Deus. Está bem? Não pode, não? Não vai protestar? Sim. Mas você tem que rezar por você, em primeiro lugar, não é? Certo? Você